Tem mais uma coisa que foi falada aqui e que eu acho importante mencionar. Foi dito aqui que a maconha, eu tentei anotar a frase com as palavras que foi dito. Maconha é uma droga benigna. Eu não sou das pessoas que não aceitam opiniões contrárias. Eu sou bastante contra a legalização das drogas, mas eu me considero uma pessoa bastante racional. E se houver argumentos que me façam mudar de opinião, eu mudarei. Eu não sou ideólogo. A minha posição não é uma posição ideológica. Então eu aceito ouvir. Agora, pelo que eu tenho notado até aqui, a maconha tem mais efeitos negativos do que o álcool. Em primeiro lugar... Pessoal, por favor, por favor. Em primeiro lugar, é uma quantidade muito pequena, praticamente desprezível, dos usuários de droga, de álcool, que bebem até o nível de intoxicação. O número... Pessoal, por favor. De usuários... O número de usuários que usam a droga ilícita até o nível de intoxicação é muito maior que o usuário de álcool que usa até o nível da intoxicação. Existe um pensamento mágico, viu, Marcos, de que eu acho que a gente tem acordo em que é preciso impedir o abuso. Mas como é que se impede o abuso? Acho que, com relação ao objetivo, talvez tenhamos todos o mesmo objetivo. Agora, como é que a gente chega lá? O pensamento mágico é que a proibição impede o abuso, e não impede o abuso. É somente na legalização regulamentada que a gente pode tentar impedir o abuso, através da educação. O que impede o abuso é a pessoa entender... Isso aconteceu com álcool? Deixa eu só terminar. Não. Deixa eu só terminar. É a pessoa entender que aquela substância pode ser usada em determinadas circunstâncias, em outras não, em determinadas doses, em outras não. A legalização tem a ver com educação, tem a ver com as pessoas realmente entenderem o que estão usando. Qualquer pessoa sabe que se tomar uma garrafa de cachaça, pode parar no hospital em coma alcoólico. Tá? A maconha é muito menos tóxica do que o álcool. Só para esclarecer isso, que você falou, eu não tenho certeza. Isso está bem, acho que o Ronaldo pode, espero que ele possa concordar com isso, que a maconha é bem menos tóxica do que o álcool. Inclusive, a overdose para álcool é muito mais fácil de ser atingida. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas aprendem a beber. Os jovens podem não saber beber, mas a pessoa, quando chega numa certa idade, aprende. Então, qual que é a questão aqui? A questão é proteger os menores de idade, é proteger os grupos de risco, é as pessoas saberem que fazem parte de um grupo de risco, porque as pessoas, às vezes, não sabem. E a gente permitir que os adultos façam o uso responsável do seu próprio corpo. Isso é fundamental, porque, senão, se eu for usar esse argumento, eu vou dizer, então, agora eu vou reprimir... Um bom exemplo, uma boa questão é a comparação entre o custo médico, a carga da doença, né, que leva em conta o custo de hospital, que leva em conta a mortalidade, a morbidade. Na Austrália, que é um país que tem um uso alto de cannabis, o custo médico, a carga médica da maconha na Austrália é de 0,2%. Tá? Do álcool, está aqui na minha frente, é 10 vezes mais do que isso. E muito maior do que isso é o que está ligado à obesidade. Agora, a gente vai proibir as pessoas de comerem? Não, a gente tem que esclarecer. A gente tem que educar. O Renato falou aqui algumas coisas que eu acho maravilhosas e importantíssimas. É verdade que há muitas substâncias positivas na maconha. Mas, e eu não sei se você falou, infelizmente eu estava fazendo algumas anotações e talvez perdi uma parte do que você falou pela concentração nas anotações, as substâncias positivas dentro da maconha são positivas enquanto isoladas. Porque a maconha, por exemplo, ele mencionou a amônia. Né? A maconha tem 20 vezes mais amônia do que o cigarro. 20 vezes mais amônia. Não, peraí, a amônia é colocada artificialmente na maconha. Hã? A maconha é colocada artificialmente na maconha. Sim, que vende no... A maconha tem... Agora, nós já temos substâncias tiradas da maconha que têm efeitos terapêuticos, sim. Se alguém disser que o marinol não tem efeito terapêutico, é estúpido. O marinol é o THC sintetizado, que é usado para alívio da dor, é usado para alívio de efeitos de quimioterapia, é usado para alívio de náuseas. Agora, a grande maioria dos usuários não quer marinol, porque marinol você toma um comprimido, ele quer fumar. E quando ele fuma, ele não está recebendo só o THC, ele está recebendo um montão de outras substâncias nocivas, sim. Absolutamente nocivas. Isso eu acho que todos aqui na mesa já concordaram com isso. Não, então, eu não concordo, não. Um exemplo que foi citado aqui, que é o marinol. O marinol é THC, né? O THC é o principal componente psicoativo da maconha. Aí tem uma questão.
Quando, por exemplo, uma forma de usar o THC é para ele aliviar o sofrimento de pessoas que estão fazendo quimioterapia, que é um sofrimento, não tenho dúvida, terrível. Muitas mães certamente não hesitariam em dar maconha para o filho se soubessem que o resultado seria o que de fato é, um resultado de alívio completo desse sofrimento, que é o seguinte: a pessoa toma a quimioterapia, na verdade o que ela está fazendo é estar tomando um veneno. Só que é um veneno que está no corpo dela para impedir que células se reproduzam, só que impede que todas as células reproduzam, inclusive o câncer. Então, é um tratamento que, na verdade, só está estacionando a pessoa numa condição de doença para prolongar a vida dela, mas é um mal-estar muito grande e a pessoa tem um enjoo tão grande que ela não consegue nem, às vezes, engolir uma pílula. E o que acontece é que, mesmo que ela engula uma pílula, por exemplo, de THC, o THC ele é fantástico porque, ao mesmo tempo que ele inibe completamente a sensação de náusea, ele aumenta o apetite. E não só aumenta o apetite no sentido do comportamento apetitivo, de ir buscar, de ansiar pela comida. Ele aumenta o gosto que a pessoa tem, o prazer que ela tem comendo, e demora mais para a pessoa se sentir saciada. Então, efetivamente, as pessoas que usam o THC para tratar a quimioterapia, elas têm uma melhora não só de ganho de peso, mas de prognóstico, porque, obviamente, há um ganho de qualidade de vida. Mas qual é o problema do THC para muitas dessas pessoas? O problema é que o THC, quando você toma uma pílula de THC, o que você está tomando é um padrão de dose que foi tirado por uma estatística de um grupo muito grande de pessoas, que não é você, para que tenha uma janela terapêutica no qual qualquer pessoa que tome de um determinado peso vai funcionar. Agora, acontece que, normalmente, o efeito colateral do THC puro ele é muito pior do que o efeito colateral que a pessoa obtém quando ela inala a maconha. Por quê? Porque, primeiro, o THC puro ele não tem contrabalanceado os efeitos ansiogênicos que ele tem quando ele está administrado junto com o canabidiol, que é um ansiolítico e um antipsicótico que está presente na maconha. Outra coisa é que, como a pessoa toma uma dose que vai demorar a fazer efeito e é uma dose mais ou menos chutada, essa pessoa ela acaba reclamando muito, isso é pesquisa, elas reclamam que o efeito de sonolência é muito mais forte quando elas tomam THC. Por quê? Qual é a comparação que tem? A comparação é usar a planta maconha padronizada, claro, tem que ser uma linhagem de planta padronizada, vaporizada. O que é vaporizar? A planta ela é aquecida a um ponto onde ela libera os princípios ativos que ela possui, então você obtém um extrato gasoso de maconha. É isso que o vaporizador faz. Quando a pessoa inala esse extrato gasoso de maconha, ela instantaneamente vai sentir o efeito, porque a via pulmonar é uma das vias mais eficientes que tem de administrar uma droga em uma grande quantidade, porque a área de superfície, né, entre os alvéolos e a circulação é muito grande. Então, com isso, a pessoa consegue dosar para o seu próprio problema, porque o que importa na farmacologia, a grande vantagem da farmacologia, de você ter sistematizado o isolamento de um princípio, é você poder ter uma relação dose-efeito conhecida. E, no caso, o uso inalado da maconha é o primor dessa possibilidade, porque o efeito é o bem-estar que a pessoa está procurando tomando a droga. Como inalando ela tem um efeito em cerca de 10 segundos, ela consegue dosar o mínimo que ela precisa para aliviar o sofrimento do mal-estar e poder, então, se beneficiar do efeito terapêutico da maconha sem ter o problema de arcar com o efeito danoso não, inconveniente do excesso de sonolência que a pílula do THC causa. Quando você isola o THC, você está perdendo uma série de interações sinergísticas com outras moléculas que potencializam efeitos benéficos dele. E, por outro lado, está tendo a perda de interação de moléculas que contrabalanceiam efeitos indesejados do THC. Como eu disse no início, quando você não tem nenhum controle sobre a planta, isso obviamente causa problemas. Mas hoje em dia que existe toda uma biotecnologia extremamente avançada no Brasil, inclusive, é relativamente simples você produzir plantas balanceadas para você otimizar para aquela determinada função. Entendeu? Por exemplo, se você quer usar uma planta para facilitar a vida de uma criança que é epilética, a epilepsia, ela, além de ter as inconveniências, por exemplo, da convulsão, se ela for muito severa, ela causa dano cerebral, certo? E esse dano é progressivo. Então, é preciso se avaliar a relação custo-benefício da maneira como você pode medicar essa criança.
Em alguns casos é tão severo que eles removem um hemisfério inteiro da criança para que ela não sofra as consequências de ter esse hemisfério propagando a convulsão para o outro e destruindo o cérebro. Então, você tem que balancear como que você vai cuidar de uma criança, um problema neurológico, que é um problema crônico. Qualquer remédio que você for dar para reduzir convulsão, ele certamente vai reduzir determinados desempenhos cerebrais. Então, você tem que contrabalancear custo-benefício. Renato, tudo bem. Então, o que eu queria dizer é que mesmo nesses casos, você pode, então, mais um exemplo onde você pode reestruturar a proporção de componentes da maconha e tirar vantagem desta mistura, porque a mistura ela vale mais do que a soma das partes. Às vezes não. Às vezes é melhor você isolar quando você quer um efeito isolado, mas nem sempre é o caso. E a gente tem que perder o preconceito de tirar vantagem da sabedoria de bilhões de anos de evolução e juntar essa sabedoria com a sabedoria da tecnologia que a gente tem hoje em dia. E eu acho que, do ponto de vista de farmacologia, a maconha está no fronte realmente de um reentendimento, terceiro milênio do uso da ciência e do conhecimento, enfim, do resultado da própria evolução. Obrigado, Renato.